Graça e paz aos irmãos, às irmãs, todos que vão ver esse vídeo e também comentar. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs do canal. Que Deus continue nos abençoando e que cada um de nós possamos ser um canal de bênção, partindo do poder da morte de Jesus Cristo, nosso Salvador, que possamos ser vaso para ajudar os irmãos a crescer no conhecimento, na sabedoria e abrir os olhos quanto às falsas doutrinas, os falsos ensinos que diariamente cresce, cada vez mais aparece, como os apóstolos já escreveram. Paulo falou muito bem que tinha homens maus, cruéis, pessoas com má índole, intenção maléfica, queriam ser usados pelo poder das trevas, do inimigo, para puxar os irmãos, o povo de Deus, para caminho que fosse caminho humano, que levaria as pessoas a se afastar de Deus e não se aproximar mais do nosso Salvador. E hoje eu quero falar de um assunto que, buscando a guia de Deus, a direção do Espírito Santo, como que você detecta ou conhece que você ou uma pessoa é salvo, ele tem a salvação garantida por Deus pela morte do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque as pessoas que são salvas, está escrito que elas foram escolhidas antes da fundação do mundo, antes de existir nesse planeta qualquer coisa. Essas pessoas já tinham sido escolhidas por Deus para a salvação. Só para você ver como é importante. Começando lá de Abel até na vinda de Jesus Cristo, todos aqueles, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todas aquelas pessoas que tinham a promessa da salvação, elas deixaram muitas regalias, como está escrito aos Hebreus, 13 aos Hebreus, que José, ele tinha opção, ele poderia ter escolhido, mas por ele ser um salvo, Deus direcionou ele para enfrentar o sofrimento, passar por tudo aquilo, porque ele almejava um galardão melhor, ele almejava algo muito mais excelente. Você vê também Moisés. Moisés nasceu entre os hebreus e depois de 3 meses ele foi levado para a casa de Faraó. E lá ele aprendeu tudo que os egípcios aprendiam. Ele estava na casa do Supremo, na casa do Faraó. Ele era uma pessoa escolhida, chamada e separada. Glória a Deus nas alturas. E ele não se prendeu nos privilégios que ele tinha e nem no que ele poderia ter como um egípcio, mas ele atentou para o seu povo, porque dentro dele
já tinha promessa, já tinha o chamado, ele já era um escolhido. Então, ele escolheu sofrer todos aqueles ataques, aquela perseguição, fugir do seu país, ir para outro país, ficar lá como uma pessoa sem rumo. Mas lá onde ele estava, bendito o Senhor, Deus encontrou-se com ele quando ele apacentava o rebanho do seu sogro. Deus apareceu na sacha queimando e ele ouviu a voz chamando ele para o trabalho que ele tinha sido escolhido. Então, vejamos Abraão. Abraão, ele morava na Mesopotâmia, país idólatra, onde a idolatria era a base de tudo. Mas Abraão tinha um chamado, ele foi escolhido. Ele tinha um trabalho para fazer. Esse trabalho era um trabalho de ensinar o povo de Deus aos princípios de fé. Então, Abraão não se prendeu na idolatria, mas ele ouviu a voz do seu Senhor. Como Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ouvindo a minha voz, ela conhece esta voz. Então, ele foi chamado para uma obra. E Abraão fez o trabalho na casa de Deus. Então, eu não acredito que Jesus Cristo veio para tal denominação que hoje se espalha muitas denominações. Tem umas que todas elas em um grupo tem um alvo, Jesus Cristo. Já tem outras que tem outro alvo, a fama, levar o povo a crer nas suas falácias, levar as pessoas a crer nos seus regimentos internos, nas suas doutrinas humanas, nos seus usos e costumes. Tem várias igrejas, elas prendem as pessoas e privam da verdade. Glória, glória a Deus nas alturas. Privam elas da verdade. Isso não é longe, até entre os judeus, na época de Jesus Cristo. Você vê ali aos Hebreus, foi escrito para os irmãos hebreus que tinha saído do judaísmo, tinha crido em Jesus, agora era um cristão, e houve uma grande peleja, uma grande batalha dos sacerdotes, dos seus grupos aliados, como o fariseu, tentando tirar eles do cristianismo e voltar de volta ao cativeiro antigo da lei de Moisés e os seus costumes. Tudo isso hoje tem denominação, tirando as pessoas de Cristo, do nosso Salvador, e colocando elas entre quatro paredes e ameaçando, igual Jesus Cristo falou: vocês, fariseus, vocês amarram fardos pesados de costume, de ler isso, de ler aquilo, e coloca esse fardo nos ombros dos outros. Mas vocês não fazem o que vocês mandam que eles fazem. Vocês não querem aliviar a carga deles. Então, eu não acredito que Jesus Cristo veio para a denominação tal. Jesus Cristo
quando ele derramou o Espírito Santo, ali ele estava querendo dizer que a presença de Deus não iria estar presa ao templo em Jerusalém, mas agora a presença de Deus, ela estaria na vida, no coração de cada um que recebesse Jesus Cristo por meio da fé. Passariam a ser templo e morada do Espírito Santo. Então, como identificar uma pessoa que ela é salva? É na religião na religião A, B, C ou D, ou milhares que tem? Não. Não é por meio de religião, nem denominação. É por meio da alma que a pessoa tem. Você vê o exemplo que foi colocado de Abraão, que antes era Abrão. Ele morava num país idólatra. Os pais deles eram idólatras. O povo de lá era todos envolvidos na idolatria. Ele nasceu ali, mas ele tinha um chamado. Do mesmo jeito, Moisés foi lá para o palácio, viveu lá, cresceu e já era um homem adulto com seus 40 anos. E lá eles adoravam outros deuses, tinha vários deuses lá no Egito. E ele não se prendeu porque era um chamado de Deus. O que identifica você a ser um chamado de Deus chama-se sinceridade com as coisas corretas e as coisas justas de Deus. Pessoa honesta consigo mesmo. Ele não se curva diante da injustiça. Às vezes você pode estar numa denominação tal, A ou B, mas você vê as injustiças uns com os outros, maldade, mentira, falsidade, um procurando derribar o outro. Se você é um dessas pessoas que pratica esse tipo de maldade, você está se colocando no mesmo lugar dos fariseus hipócritas que Jesus falava. Vocês, fariseus hipócritas, vocês é um caso perdido, porque vocês parecem muito bonito por fora, como um sepulcro, mas por dentro vocês carregam a maldade, vocês perseguem, você destrói, você acaba, vocês roubam as viúvas e ainda engana elas com prolongadas orações. Então, se você é daqueles que procura perseguir e que destrói família, que massacra a alma e que não tem piedade, não se coloca no lugar do outro e que não se sente mal com esse tipo de atitude, você tem que pensar bem direitinho e voltar atrás, que esse não é o caminho. A pessoa de Deus que tem um chamado, ele se incomoda com aquilo que é ruim e mal, ele não aceita, ele não concorda, ele não se alegra com a injustiça, mas fica contente e feliz com aquilo que é justo, que é honesto. Então, você que está dentro de uma instituição e que você se incomoda com aquilo que fazem, que praticam injustiça e que não se coloca no lugar dos outros, que não ama o seu semelhante, mas que ele tem o seu grupo para proteger, ele faz acepção de pessoa e você se incomoda, não tem prazer nisso daí, é um sinal que você é um escolhido de Deus. E se você está nesse lugar e que essas práticas são
corriqueiras, são praticadas, você fica em paz, glorifica a Deus, porque um dia Deus vai te tirar. Se aí não for o lugar certo para você sarar das suas feridas, você ser perdoado o que você já fez ou poderá fazer, o Senhor vai operar e te tirar daí e te colocar no lugar onde você venha ter paz. Vou colocar aqui o exemplo de uma pessoa. Essa pessoa era muito religioso e ao mesmo tempo idólatra de uma instituição. E essa pessoa, ao passar do tempo, ele foi observando alguns tipos de mentira, de engano. Pessoas superior, se achando muito importante, porque era aceito por todo, tinha uma oratória bacana, sabia se expressar, tinha muitos anos na instituição, ele era bem visto. Uma palavra dessa pessoa que estava no auge valia por 5.000 das minhas. Mas só que essa pessoa lá dentro, ele observava tudo isso, as injustiças, humilhando um, falando mal de outro, criando grupo para ir contra os outros. Em vez em quando um dos seus amigos ali do grupo era derribado, tirado do caminho, e isso por homens maus, não eram pessoas que pensavam no próximo, ele pensava nele mesmo e pensava na sua posição. Ele não era aquele que um grupo de fariseu traz uma mulher que foi apanhada de um ato pecaminoso, um ato forte, e que Deus não aceita. E levaram diante do Senhor e disse: a lei, a nossa lei, diz que essa daqui deve morrer hoje, morta a pedrada. O que foi que ele fez? Jesus sabia a situação de todos ali. Jesus sabia que tinha pessoa com pecado muito maior, mas vivia encoberto, vivia com seu pecado camuflado, mas diante do povo ele era um santão, ele tinha voz. Então na hora que ele viu o erro no próximo, que estava um erro público, então vamos julgar e condenar. Mas lá dentro dele ele sabia das suas maldades. Jesus foi mexer lá dentro dele. Jesus foi mexer lá dentro, onde estava escondido os pecados, onde ele escondia a sujeira, onde ele escondia a sujeira. Jesus sabia todos ali. É como que cada um andasse com uma planilha pendurada no seu pescoço. Jesus sabia a história de todo mundo. E eles iam ali com faca nos dentes e flecha nos olhos para abocanhar uma pobre ovelha que caiu dentro do buraco e não tinha ninguém para tirar. O que ele fez? Jesus colocou a placa de cada um na sua frente e disse: olha isso daí. Agora me diga, mediante o pecado dela e o seu, você tem coragem de atirar pedras nela? Se você tiver coragem, você é um homem muito corajoso. Eu te admiro por essa coragem. O que aconteceu? Todos soltaram as pedras e foram embora de um por um. Tem muita religião, glória a Deus,
que eles estão cegos, eles não enxergam o pecado, a hipocrisia, a mentira, a grandeza, a falsidade, a aparência cegou eles. Eles não têm sentimentos, eles não têm misericórdia. Eles têm misericórdia daqueles que estão no grupo ou que agem de acordo com o que eles querem, mas se não tiver de acordo, tem juízo duro e destruidor que destrói alma e famílias inteiras. Essas pessoas, elas procedem assim, indica que elas não têm um chamado, indica que elas estão na escuridão, jamais viram a luz. E se proceder assim, nunca o verão. Então, meu irmão, não se preocupe onde você está. Não se preocupe aonde você está. Se preocupe em agradar a Deus. Lá dentro do seu grupozinho pequenininho de pessoas, dentro da sua casa. Não se conforme com a injustiça. Fale a verdade. Tenha atitude de um homem e de uma mulher de Deus. Não bata no ombro do punidor sem razão, daquele que destrói família e que às vezes te oferece alguma vantagem. Não concorde com ele, porque sabe o que está escrito em Apocalipse. Sai dela, para que você não faça parte dos seus pecados. Às vezes você não faz, mas apoia, concorda, está do lado. Não, meu irmão, se converta. Procure conhecimento. Uma das melhores coisas que o cristão deve ter é sede de justiça. E você quer aprender a ser justo? Você deve conhecer a lei de Deus. E não fique procurando Deus no além, no oculto. Não, meu irmão. O que de Deus poderia se conhecer está escrito aos Romanos 2. Está manifesto na sua criação, nas suas criaturas, nesse planeta maravilhoso. E aquilo que não estava chegado, que estava guardado às 7 chaves, como está escrito, do Cordeiro, ele foi elevado ao céu, e lá ele viu um sentado no trono, seu rosto parecia o sol, era uma grandeza, um esplendor, um poder, o Todo-Poderoso. E tinha um livro na sua mão, um livro com 7 selos. Ninguém no céu nem na terra poderia pegar o livro da mão dele e nem olhar para ele. Então ele chorava porque a sua vida dependia daquilo, aquele livro ser tomado e declarado o que estava escrito no livro para que as pessoas se salvassem. Ele chorava grandemente. E aí alguém disse para ele: não chores, o leão da tribo de Judá, ele venceu e por isso tem o poder de pegar o livro e abrir os seus selos. Ele viu um na frente do trono, um cordeiro como ensanguentado, como quem tinha sido morto. Foi lá e pegou o livro. Esse livro é o livro que todos nós
precisávamos, buscávamos, necessitávamos, e que é o livro que sara todos e que leva todos à presença do Todo-Poderoso por meio da fé. Então, meu irmão, não esmoreça, fique firme. Não ache que tudo está perdido. Tem um caminho de volta para casa. Esse caminho chama Jesus Cristo. E aí, não fique procurando no além, não. Porque a mensagem já foi mandada. Deus apareceu lá no Monte Sinai. Ele escreveu com o próprio dedo os mandamentos que o povo deveriam chegar até Cristo. Os mandamentos da lei indicavam Cristo. Está entendendo? E aí veio o próprio Deus, o Todo-Poderoso, que o mundo foi feito por Ele, tudo que existe é por Ele. E Ele mesmo trouxe a mensagem. Ele mesmo foi o sacrifício que substituiu todos os sacrifícios. Ele é o único sacrifício que perdoa o teu pecado e o meu pecado e que nos apresenta, nos inclui nesse plano maravilhoso de Deus, o Todo-Poderoso.